notícias da manhã e a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui no estúdio, conforme anunciamos, o sindicalista e vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o Zé Gonçalves. Inicialmente, Zé, bom dia, agradecer a você por ter aceitado o convite de nossa produção, de vir aqui discutir, né, questões de políticas públicas, seu mandato de vereador, a sua responsabilidade com a fiscalização do erário e também sobre questões aí sindicais relacionadas ao Sinfemp, do qual você é vice-presidente. Mas antes de tudo, aqui pode, né? Eu queria sugerir uma pauta nacional, aqui pode. Né? Lá na Câmara houve essa semana essa história de que você e o Josmar estavam se revezando, um acusando o governo, o outro defendendo, mas a gente teve no cenário político nacional uma reviravolta que foi essa decisão do Supremo, né, de forma monocrática pelo ministro Fachin, de tornar Lula inelegível, mandar aí para o governo federal, a Justiça Federal de Brasília, os processos que podem vir a dar em nada, e aí agora estão votando a suspeição de Moro. Como é que você, como petista, como militante de esquerda, viu esse posicionamento do STF? Muita gente está dizendo que é o Supremo que está mandando no Brasil, manda soltar e manda prender. Fez justiça para você nesse caso, Zé Gonçalves? Bom dia. Bom dia, Misael, Genival Júnior, Pedro Palito, a todos os ouvintes do programa. Primeiro, agradecer pelo espaço, né? E dizer que o nosso mandato na Câmara Municipal será um mandato popular e, acima de tudo, de luta. Né? Nós vamos manter a nossa independência em relação ao Executivo Municipal e focar a nossa luta justamente junto aos servidores públicos, às associações comunitárias, ao movimento sindical, à juventude e às mulheres, né? Nesse rumo aí que nós vamos realmente... estamos construindo esse mandato, né? Dizer que essa situação que vive o Brasil, por exemplo, nós temos aí, gás de cozinha aumentou. A carne, quem ganha um salário mínimo por mês, não dá para comprar 1 quilo de carne por dia, que está acima de R$ 36. A gasolina e o óleo diesel aumentou pela 6ª vez. O desemprego, temos mais de 14 milhões de desempregados. A informalidade, esse pessoal que vem aí, esses vendedores de banana, a informalidade, 32 milhões no Brasil. O auxílio emergencial de 600 e 1.200 o governo Bolsonaro cortou. Agora querem implantar um de 175 a 250 reais, que praticamente não dá para nada. Né? Temos aí 40 milhões de pessoas na miséria, justamente com o fim desse auxílio emergencial. Então, esse governo Bolsonaro presta para quem? Porque, pelo menos para o povo, para os trabalhadores e trabalhadoras, não está servindo de nada. Essa decisão do STF, eu acho, inclusive, que o Fachin, primeiro, quis livrar a Lava Jato, e especialmente o Moro, porque o Moro é suspeito em tudo isso. Ele sabia que não poderia julgar o Lula, lá em Curitiba, mas insistiu, né? Inclusive, fizeram realmente uma grande máfia, né, para tirar Lula da presidência, da candidatura à presidência da República, para o tornar inelegível. E você já pensou? Lula ficou mais de 500 dias preso, injustamente, não teve como ir ao sepultamento do seu irmão, só foi do neto com aquela grande luta, né, era policiais por todo canto, uma coisa absurda, não podendo conversar com ninguém, tudo ilegal, né, porque imoral a gente já sabia que era também ilegal, tudo ilegal. Então essa decisão do Fachin, do STF, primeiro deu uma resposta, né, à sociedade que Lula realmente não tem sítio em Atibaia, não tem triplex, não tem nenhum documento que comprove que realmente ele é proprietário daquilo ali. Inclusive até o triplex foi vendido. Os sem teto lá através do Boulos em São Paulo até entraram lá no triplex e verificaram que é um apartamento simples e mesmo assim não pertencia a Lula, pertencia ao Odebrecht. Quer dizer, montaram toda aquela arapuca justamente para prender o Lula. Então, eu acho que essa decisão do STF, ela não repara os danos causados a Lula. Né? Não repara, porque você passar mais de 500 dias preso injustamente, você não poder concorrer à presidência da República, né, de forma ilegal, como constatamos agora, é uma coisa absurda. Agora, eu acho de toda maneira a posição, inclusive, de colocar em votação a suspeição do Moro, que hoje está servindo, como estava servindo antes, aos interesses dos Estados Unidos, né? Quebrou todas as nossas empresas nacionais, certo? Não tem mais realmente, o Brasil está destroçado na indústria, no comércio, na tecnologia, né? Nós temos aí a fábrica da Ford
chegou ao Brasil em 1919, foi embora, a Mercedes não vai produzir, quer dizer, todo o pessoal saindo, foram para a Argentina, inclusive lá um governo, um presidente lá, de esquerda. Então, toda essa situação realmente que está o nosso país, de graças a justamente essa lava-jato, que destruiu as pessoas e também destruiu as empresas. Zé Gonçalves, ainda em cima dessa questão nacional, você acha que agora a entrada de Lula dentro do cenário nacional, em uma possível pré-candidatura à presidência da República, vai obrigar o presidente Bolsonaro a mudar o seu perfil, a sua forma de se apresentar e de tratar os assuntos, as temáticas que são abordadas aí? É como diz o ditado, Genival, pau que nasce torto, morre torto. Nem o motosserra resolve. Então, o Bolsonaro é um governo genocida. É um governo que não está nem aí para o Brasil. Né? É um governo que não está aí para nada. Né? Você vê que ele é tão irresponsável que ele vai para as aglomerações, fazer aglomerações, não usa máscara. É um presidente negacionista. Nós chegamos aí mais de 260 mil mortos no Brasil. Certo? Aqui em Patos mesmo nós já chegamos a 144 mortos. Quer dizer, todos os dias é um amigo, uma amiga, é uma pessoa da família que se vai com essa pandemia. Ele não aderiu àquele consórcio internacional o ano passado de 165 países para comprar da vacina. Inclusive, iria assegurar aqui 200 milhões de doses e nós já teríamos com certeza metade da população brasileira vacinada. Né? Metade da população brasileira, porque hoje o Brasil tem condições de vacinar 60 milhões de pessoas por mês, ou seja, em 3 meses estaria tudo resolvido. Então ele sempre ignorou isso, da gripezinha até agora que todo mundo vai morrer. Né? Então realmente ele não tem cacuete, ele não tem jogo de cintura, ele é um homem bruto, né? Ignorante, da extrema direita, que não está nem aí. Então não muda porque ele vai manter o mesmo perfil. Eu acho que no nosso campo, o que tem que se construir é justamente uma grande frente, né, uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro. E aí, esse papel, por exemplo, que o Ciro Gomes está cumprindo é o pior, porque ele defende a aliança com a direita, mas ao mesmo tempo detona a esquerda. Então ele já perdeu esse apoio da esquerda, não tenha dúvida. Eu mesmo sou um cara que eu não defendo mais o Ciro Gomes, né, porque ele poderia construir a aliança dele com o centro, com a direita, agora sem detonar a esquerda. Ou seja, o que é que vai acontecer com o Ciro Gomes? Vão realmente dar um coice nele, como deram na eleição passada. Ele nem vai ter apoio da esquerda e nem vai ter apoio da direita, nem extrema-direita, né? Então vai ficar isolado mais uma vez. E eu acho também que o PT não pode ir sozinho para essa disputa. Tem que construir essa frente com o PSB, né, com os setores do PDT, porque não é todo mundo que pensa igual a Ciro Gomes, né, com o PCdoB, né, com a UP, quer dizer, com esses outros, com o PSOL, com esses outros partidos do campo popular, certo? E atraindo um nome, tipo o Zé Alencar, que foi o vice de Lula, né, um homem da indústria de Minas Gerais, que deu o recado, inclusive, num período que era vice-presidente, foi mais avançado do que Lula, porque sempre cobrou, criticou e juros altos. Né? Então nós precisamos, na verdade, de ter uma candidatura ampla, porque se for uma candidatura somente do campo da esquerda, nós seremos derrotados mais uma vez. Ô Zé, você está encampando uma luta aí em defesa dos assentados ali, acho que é conjunto dos sapateiros, né? Há alguns dias que a gente vem vivendo esse dilema, houve um oficial da justiça que teve Asa lá... Branca, Misael, inclusive. O nome é assentamento Asa Branca, né? Que é um lugar onde seriam construídos galpões para os sapateiros, desde 2006, salvo engano. Um oficial de justiça foi lá para despejar esse pessoal, que o município quer recuperar o espaço para dar sequência a esse projeto aí. E você fez coro juntamente com algumas outras pessoas, inclusive a Defensoria Pública, para respeitar esse momento difícil de pandemia, né, onde a questão também do inverno, para onde essas pessoas vão, já que elas estão em vulnerabilidade social, enfim. O município desrespeitou, inclusive, uma ação que estava tramitando, né, para que desse um parecer favorável, que fosse negado a essas pessoas. Inclusive o parecer saiu ontem, né? Como é que está isso, Zé, a preço de hoje aí? Primeiro eu analiso o próprio processo. Eu estou com um processo aqui em mãos, né, com a decisão,
Esse processo foi impetrado pela Prefeitura de Patos no dia 7 de março de 2016. Ocorre que esse processo é extremamente viciado. Não tem o direito à ampla defesa por parte... 2016. Por parte da Associação de Luta por Moradia, né, que inclusive na época era o Cícero Cirino, certo? E nem tampouco pelos acampados dos sem-tetos. E aí foi tudo a revelia. Nem a Defensoria Pública, até a semana passada, tinha tomado conhecimento dessa situação, que ela tem que, obrigatoriamente, de ser citada. Então, primeiro, um processo viciado. E, em cima disso, querem despejar os sem-tetos, que estão ocupando uma área pertencente ao município. É uma área pública, que é para a construção do galpão dos sapateiros. E tem muita gente aqui, Misael, Genival e Pedro, que, inclusive, não quer se posicionar, fica com medo. Porque lá tem 21 famílias, mas tem 1000 sapateiros, então eu vou ficar do lado dos sapateiros. Eu quero dizer aqui que eu não sou contra os sapateiros. Eu defendo, inclusive, a construção do galpão naquele local. Agora, nesse momento, eu sou contra o despejo de 21 famílias daquele local onde há praticamente 10 anos não se constrói os galpões e também não tem perspectiva de construção, porque não tem recurso. E o meu apelo, inclusive, fiz diretamente ao prefeito Nabor, foi de manter aquelas famílias ali até resolver a situação. Olha, vai começar a construção, eu vou lá, inclusive, como vereador, como militante dos movimentos sociais, vou lá negociar. Olha, pessoal, vamos ver aqui um local para vocês irem, porque agora vai ser construído aqui os galpões. Então, veja bem, a questão não é ser contra nem a favor. A questão é defender o correto, o certo. Ou seja, defenda a construção dos galpões e defendo a manutenção das famílias até a construção, quando iniciar a construção. O que é que está acontecendo? Uma pressão psicológica, eu acho um terrorismo, porque não tem sentido de oficial de justiça e secretário da Prefeitura Municipal de Patos com a polícia para intimidar essas famílias lá no acampamento. É uma coisa assim absurda, né? Porque se tem a presença da polícia, já vai intimidar. E ali não tem bandido nem bandida não, né? Ali tem trabalhadores e trabalhadores desempregados, sem ter onde morar, sem ter como comprar alimento, certo? Então, eu acho que tem que ter esse respeito que não está tendo. E aí eu fiz um apelo ontem, inclusive, na tribuna da Câmara, e faço aqui, prefeito Nabor, vamos manter aquelas famílias ali até resolver a situação. Porque aqui em Patos é o seguinte, tem outra dificuldade. Eu fiz um requerimento, e foi aprovado pela Câmara, solicitando a relação de todos os moradores do Itatiunga, de todos os moradores do Conjunto dos Sapateiros, da Vista da Serra 1 e 2, relação, quem ocupou essas casas, mas tem dificuldades. Inclusive, eu não entendo como a Secretaria de Habitação aqui em Patos, ela fez um cadastro, 2 cadastros, eu lembro pelo menos um de Sebastião, quando estava à frente, e outro de Flaviano, e não tem documento. E não tem esses dados na Secretaria. Tem na CEAP. Isso é uma coisa muito estranha. Porque aqueles cadastros, eles foram feitos justamente para usar de politicagem, porque é a véspera de eleição, criar uma expectativa no povo. Quem não sabe disso? E ainda tem a questão também do residencial com 850 casas, do São Judas Tadeu 1 e 2. Então, essas informações, elas são importantes, porque aqui em Patos se fala, pegou casa do Itatiunga, vendeu, agora está lá no Sapateiro, pegou no Sapateiro, vendeu, está lá na Vista da Serra 1 e 2, e eu quero comprovar isso, porque eu não defendo. Inclusive, eu acho que as pessoas que fizeram isso nunca mais entrem em cadastro de moradia popular em programa de governo. Eu sou tranquilo nesse aspecto aí. Agora, eu acho que nessa situação dos sapateiros de Patos, da ocupação dos sem-teto, tem gente lá há 6 anos, morando debaixo de um barraco. Aí é muito bom você no ar-condicionado, certo? Discutindo realmente a moradia em Patos. Vá lá viver a situação, como eu estive ontem à tarde, antes de ir para a tribuna da Câmara lá, eu recebi os companheiros lá na Câmara Municipal, porque se não fosse nesse momento de pandemia, com certeza nós teríamos lotado a Câmara Municipal na noite de ontem. Então o pessoal está desesperado, querendo apenas permanecer ali. Tem um pessoal da igreja ajudando com as cestas básicas, né? Todas as pessoas ajudam. Então é uma questão de bom senso, O que é que eu já soube? Que pretende tirar as famílias dali, a prefeitura vai lá, passa a máquina, bota marca o terreno, né? Faz um H, como vai construir, sem realmente ter condições de iniciar a obra. Ora, não estão concluindo nem as obras inacabadas, vai começar outra? Então, é uma questão de bom senso. Então, por isso que eu faço aqui um apelo ao prefeito Nabor Vanderlei, certo? Para rever essa situação, porque esse processo aqui é um processo viciado. Essa decisão aqui não teve ampla defesa, não, porque os companheiros não tiveram como constituir advogado.
Agora entrou a Defensoria Pública e a gente está dando realmente esse apoio também juridicamente. Mas é uma situação de calamidade, no momento de pandemia desse, aumento de infectados, né, aumento do número de mortes, né, e simplesmente, além da pandemia, ainda havia um despejo. Então, é uma coisa realmente lamentável. Tem crianças, tem idosos, tem, inclusive, pessoas gestantes, tem pessoas especiais, né, especiais em uma atitude dessa. Aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Desenvolvimento Social? Esteve lá. Nós estivemos lá fazendo um atendimento através da Secretaria. Na quarta-feira, na quinta-feira, o pessoal vai recebe a visita da polícia. Olha, é o prazo aí de 5 dias para vocês saírem e por aí vai. Inclusive, o prazo. Deram o prazo agora até sexta-feira. Se não tirar os barracos, as máquinas vão passar por cima. Então, eu quero mesmo ver se não vai resolver isso até lá. Se vão deixar as máquinas passarem por cima dos barracos. Porque aqui em Patos, máquina passa por cima de barraco dos pobres. Agora, dos ricos, não. Os ricos ocupam as áreas públicas, como a gente está vendo, faz de alvenaria e a prefeitura sempre fez vista grossa. E continua fazendo. É isso que deixa indignado. Os ricos podem tudo, os pobres não podem nada. Zé Gonçalves, ainda em cima dessa questão, você citou agora há pouco que a prefeitura não tem recurso para construir os galpões. Existe, por exemplo, pelo menos o projeto para essa construção ou é apenas, digamos assim, uma ideia? É aquela velha questão, projeto é o que mais tem, não tenha dúvida. Né? Pra você ter uma ideia, eu estou lembrando agora, Genival, o projeto do aterro sanitário, ali da Embrapa. Mandaram fazer planta baixa, planta alta, planta média. De certo? todo tipo. Gastaram não sei quanto com assessoria, não deu em nada. Não deu em nada. Aprovaram pela Câmara, não deu em nada. Até hoje, não pode ser ali não, que o governo federal não cedeu, não resolveu. Então, veja bem, é essa situação que a gente presencia aqui no município. Muita propaganda e pouca ação, isso é histórico. E a gente precisa, na verdade, mudar essa situação, né? Dar um novo rumo. Então, essa questão dos sapateiros, graças a Deus que a Defensoria Pública entrou nessa ação e eu espero que isso é um resultado, evitando assim um despejo. Inclusive, tem um comitê estadual de negociação, né, em conflitos, não apenas na zona rural, mas também na zona urbana. E aqui é uma área, no caso, de conflito. E nós precisamos aqui em Patos, Misael, a regularização fundiária. Tem que ter áreas em Patos com perfil, característica social. Mas o que a gente percebe aqui em Patos? Que os ricos ocupam o filé mignon e os pobres vão lá para a periferia. Por exemplo, vai ali na linha férrea e veja quem está ocupando os espaços, se tem algum pobre, né? Veja quem está fechando rua em Patos, se são os pobres ou são os ricos, né? Então é tudo isso, né? Inclusive esses loteamentos aí, o cara chega hoje num riacho, coloca a tubulação, faz a construção irregular, causa problema para todo mundo e a prefeitura faz vista grossa, certo? Primeiro nós precisamos de aumentar esses números de fiscais ambientais e também de fiscais de obras, que são poucos. E mesmo os poucos que tem, estão dentro do gabinete, a maioria não estão indo realmente para fiscalização. Então é uma coisa séria da construção civil aqui em Patos, que aqui esculhambou, né? E complicou ainda mais, né? Nesses últimos 5 anos. Então nós precisamos realmente dar uma freada, certo? Mapear tudo isso aí e ver as irregularidades para realmente consertar, porque áreas públicas estão sendo ocupadas pelos ricos, não dá nada. Agora, uma ocupação dos sem teto, 21 famílias, se cria toda essa situação. Ô Zé, outro dia você defendeu aí o toque de recolher, né? O decreto do governo do estado, que trouxe restrições aí para o enfrentamento da Covid-19, decreto esse que foi renovado, né, a partir da 0 hora aí, vai ser já reformulado com algumas diferenças do anterior. Em seu planejamento, o governador João Azevedo desconsiderou o sertão da Paraíba, não convidou ninguém, né, para emprestar experiência e conhecimento, né, na composição desse decreto. Inclusive o prefeito Nabor Vanderlei usou o seu tweet, depois se posicionou publicamente na imprensa lamentando essa decisão do governador, dizendo que é uma falta de respeito à população sertaneja. Você achou coerente o posicionamento do prefeito, inclusive ele que é aliado do governador João Azevedo, e como é que você vê essa renovação desse decreto com essas novas restrições? Olha, Misael, só informando aqui, né? Ontem nós perdemos 1.910 vidas. Hoje nós temos 268.370 pessoas que morreram pela Covid. Ontem,
no Brasil 70.764 casos, novos casos. A Paraíba, 1.200 novos casos. 51 casos aqui em Patos, novos casos em Patos, ontem. 144 óbitos, 100% lotado das UTIs aí, que eles não dizem 100%, certo? Para não passarem mais vergonha. Né? Então, veja bem, eu defendo o decreto, eu defendi o decreto do governo do estado, defendi o decreto aqui que Nabu seguiu, certo? Porque eu não posso estar fazendo demagogia com a vida. Eu acho que é demagogia. Ah, vai morrer de fome, vai fechar tudo. Eu sei que tem muitas dificuldades, mas quem é o responsável geral por isso aí? O Bolsonaro. Ele cortou o auxílio emergencial no momento que o povo precisa mais, e esse auxílio emergencial favorece o comércio. Ele não contribuiu nada com as empresas. Nada. Especialmente os pequenos e médios empresários. Olha, se os grandes não estão conseguindo, imagina os pequenos e médios. Vão desaparecer. Então eu defendo o decreto. Eu acho que as pessoas ainda continuam brincando com a Covid-19, né, brincando com a doença. Agora eu não quero botar a culpa num povo, não. Eu não quero, não, porque a culpa é do povo. Não. As autoridades, nós, eu quando falo assim autoridade, eu boto entre aspas, sabe? Porque eu não sou autoridade, não. Eu sou um trabalhador, sou um homem do povo. Né, essa autoridade, né? Eu sou meio escabriado com esse negócio aí. Mas veja bem, eu acho que os prefeitos, os vereadores, os governadores, os deputados, senadores, são os responsáveis por essa política que chega ao povo, as políticas públicas. Né? Não tem sentido, por exemplo, um auxílio emergencial agora de R$ 175 a 250. Vai favorecer o quê? Né? Então, esse decreto, eu sei que tem todo o pessoal que precisa trabalhar, inclusive teve aqui a mobilização do pessoal do delivery, mas veja bem, pessoal, faz um esforço, é um momento de esforço de todos. Então, para trabalhar até 1 da manhã, sim, vamos fazer o seguinte, quem quiser pedir comida, peça até 10 da noite, ou antes, né, nesse horário. Agora todo mundo tem como esquentar em casa, mesmo o gás estando caro, né? Mas veja bem, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço. Esse esforço é de todos nós para reduzir, pelo menos, o número de mortes em nosso país. Zé Gonçalves, a gente teve, ano passado, na experiência da pandemia, algumas incoerências em relação às medidas que foram adotadas. Por exemplo, fechou-se o mercado várias vezes, gerou protesto e etc. No entanto, os estabelecimentos que vendiam os mesmos produtos que você encontra no mercado estavam abertos, as aglomerações aconteciam dentro desses estabelecimentos. Quer dizer, a necessidade, isso pode vir a ser discutido novamente na realidade de Patos, caso aconteça um crescimento do número de casos ainda? Olha, a primeira dificuldade aqui em Patos chama-se planejamento. Não tem planejamento. Não tem planejamento. Essa é que é a verdade. Você pega, por exemplo, 3 secretarias, Agricultura, Serviço Público e Infraestrutura e Meio Ambiente. Essas 4 secretarias eram para estar reunidas permanentemente, mas não acontece isso. Cada uma cuida do seu setor. Aí vem desenvolvimento econômico e habitação. Também faz o seu. O que nós temos em Patos, nesse mercado da Ciro Vanderlei e Juvinho Lioso, realmente é um amontoado de comerciantes, certo? Os caras fecham as avenidas, certo? Não tem por onde você entrar, certo? Então não tem nem como organizar. Então, se o prefeito Nabu tiver a coragem que teve Chica Mota em tirar aqueles pedaços de pau que tinha ao lado do mercado ali da rua Leôncio Vanderlei, certo? Que era gente, inclusive, que tinha comércio lá dentro do mercado, e resolveu aquela rua ali, tem que reorganizar o mercado Juvinho Lioso e tem que reorganizar o mercado da Ciro Vanderlei. Porque ali você vê, o cara estava vendendo carne aqui, o outro estava vendendo tecido ao lado, o outro já tem um barco ao lado. Então tem que definir tudo isso aí, não tem planejamento, não tem organização. Aí quando chega o momento desse da pandemia, como é que vai organizar, por exemplo, a Feira da Fruta em Patos? Como é que vai organizar? Se é um em cima do outro. Não tem organização, não tem planejamento. As pessoas pagam as taxas ali de R$60 e estão, inclusive, aquele pessoal que vende feijão, farinha, arroz, os barracos de tábua. Por quê? Porque a prefeitura começou a fazer os barracos de alvenaria, tudo organizado, barraco não, os locais. Os boxes, né? Os boxes de alvenaria, aí chegou lá na frente lá de um proprietário, disse, não, aqui eu não quero que construa não. Ora, a prefeitura tem poder de polícia. Aí só tem poder de polícia para tirar os sem-teto? Não tem poder de polícia para realmente resolver essa questão do mercado da Ciro Vanderlei e Juvinho Lioso, não? A questão que a gente coloca é isso. Você pode observar ali, e eu aqui não tenho um segredo. Veja aquela entrada ali de Foquito. Veja, tá tomando todo o espaço pra gente andar, tá obrigando o povo a ir lá pra pista. Tá obrigando. Agora, tem gente que não diz com medo de perder voto. Eu não tenho preocupação com isso. Eu vou trabalhar os 4 anos
trabalhando. Certo? Eu não vou botar na cabeça que, se eu fizer isso eu vou perder voto. Se eu fizer aquilo eu vou ganhar voto. Eu tenho que fazer o trabalho, eu tenho que ter a coragem de dizer legislar, o que o povo precisa. Ô Zé, a gente já está se caminhando para o finalzinho, mas com relação à sessão ordinária ontem da Casa, teve a votação de um projeto importante que foi a permissão para o retorno da Zona Azul, né? Como é que ficou isso aí? Alguns vereadores emendaram, né? Inclusive havia aquela história da concessão ser por 15 anos, queria por 10 anos, como é que ficou isso? E também gostaria que você explicasse, a Câmara votou um projeto lá sem ler, Zé Gonçalves, como é que foi essa história? Parece que tinha um projeto, foi votado, depois foi pedido aí para o parecer da CCJ e era um projeto inconstitucional. A Câmara está voltando a ser a Câmara de antigamente? Eu vou começar pela última. Primeiro que quando qualquer vereador protocola os projetos lá no setor de protocolo da Câmara, é encaminhado para o e-mail dos vereadores. Inclusive eu li esse projeto aqui, que é da vereadora Nadir, determina a implantação dentro da Guarda Municipal de Patos ações em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e de outras providências. Um projeto desse, não tenha dúvida que eu voto favorável. Então, li o projeto e votei favorável. Agora, depois, passa da Comissão de Constituição e Justiça, que eu não faço parte dela, eu faço parte da Comissão de Finanças, e esse projeto aqui não passa em Finanças. Depois, se o projeto for constitucional ou não, vai colocado em votação. Só que a CCJ disse que era inconstitucional e botaram equivocadamente para a votação. Agora, eu votei num projeto porque eu li, inclusive, da forma que ele foi protocolado lá na Câmara Municipal. E os vereadores da CCJ votaram também? Votaram também. Votaram também. E agora, quer parecer contrário e votaram favorável. Parecer contrário e votaram. Agora, qual é o resultado? Foi aprovado em primeira e segunda votação e agora vai para sanção do prefeito, né? Com certeza vai vetar, porque é prerrogativa do prefeito. Tá certo? Então, por isso que eu não votei num projeto sem ler, eu li. Inclusive, eu tenho esse papel estudinho aqui. Né? Os vereadores foram induzidos ao erro. Porque quando vem para votação, subtende-se que está tudo legal. Tá tudo legal. Com exceção dos vereadores da CCJ que tinham acesso ao parecer. Eu fiquei estranho isso, porque você dá um parecer num projeto e na votação deixa passar batido. Que é os vereadores Jamerson, Davi Maia e William da Farmácia. Com relação à Zona Azul. A Zona Azul é o seguinte, inclusive eu fiz boas contribuições, né? A proposta, construí várias propostas, emendas com os vereadores, a questão de reduzir para 10 anos, né? Foi aprovado, de garantir os 20 minutos, certo? Sem pagar, de ser constituído um conselho tarifário, né? Um conselho consultivo, né? Para ter o maior controle social sobre a arrecadação e por aí vai. Mas eu encontrei também dificuldades, por isso que eu votei contra o projeto, porque, por exemplo, ele pega aqui a rua Vereador Joaquim Leitão, aí vai pegar estacionamento ali da Rui Barbosa, o antigo hotel do Josa, até a rua São José. Quer dizer, não vai sobrar espaço nenhum. Eu acho que esse projeto ampliou muito as ruas e com isso vai prejudicar. Ele pega, por exemplo, a rua Bossa Vanderlei, aqui do Mercado Central, vai parar lá na Vara do Trabalho, perto do Rio Espinharas. Então pode cobrar a Zona Azul. E mais uma coisa, o artigo 2º diz, pode ser ampliado esse número de ruas de acordo com o Executivo Municipal. Então tem essas dificuldades. A outra é a questão, qual é o investimento da empresa? Né? A outra questão, vagas para caçamba. Você botar uma caçamba daquela para o entulho, você vai ter que pagar. Eu não concordo, porque aí vai encarecer a construção civil. Se o trânsito é municipalizado, por que essa Zona Azul também não é municipalizada e a mão de obra parte diretamente da prefeitura? Então a questão também da utilização da mão de obra. A empresa pode trazer gente de fora, colocar e, na verdade, não irá contemplar aqui o nosso município. Então, por isso que, diante dessa situação aqui, eu votei contrário ao projeto, mas eu defendo a Zona Azul. Mas eu acho que é uma forma de dar uma organizada num trânsito aqui no nosso município. Foi aprovado o projeto. Foi aprovado por 14-2. Tá certo. 8 horas pontualmente, é final da edição de hoje do Jornal Notícias da Manhã. Estaremos de volta amanhã das 6 às 8. Vem aí o programa Sem Censura. Agradecer a Zé Gonçalves pela participação. Bom dia, Pedro. Bom dia, Genival Júnior. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.